cumprimentá-la, presidente, pela recém-encerrada sessão especial de homenagem às mulheres, as homenageadas com o diploma Berta Lutz. Foi uma cerimônia muito bonita. E é sempre, eu penso que Dia da Mulher é todo dia, nós vivemos um cotidiano e claro que o evento internacional tem significado simbólico para que se possa dar como referência e foco nas prioridades que dizem respeito às questões de gênero, particularmente nas demandas femininas. Me assusta um pouco ou muito a questão relacionada à violência contra a mulher, que está, digamos, permeando todo o nosso país e não é diferente no meu estado, o Rio Grande do Sul. Temos que enfrentar esta questão de maneira corajosa e imediata. A Lei Maria da Penha é um marco relevante nesse processo, mas nós temos que avançar ainda muito mais com essa cultura, eu diria um pouco machista, mas uma cultura de violência, não só contra a mulher, mas contra o ser humano. Meu tema também tem a ver com a questão dos direitos humanos, porque estão aqui em Brasília 50 mil trabalhadores na 7ª Marcha da Classe Trabalhadora e definiram os trabalhadores brasileiros, inclusive do nosso estado, do Rio Grande do Sul, o fim do fator previdenciário como uma das prioridades da sua bandeira de agenda de lutas. Esse pleito é compreensível e legítimo, pois, lamentavelmente, o atual cálculo das aposentadorias reduz os benefícios dos aposentados, que já são limitados, em 35% para homens e em 40% para as mulheres. Considerar a alíquota de contribuição, idade do trabalhador, tempo de contribuição à Previdência Social e expectativa de sobrevida do segurado como os únicos parâmetros para o pagamento das aposentadorias no Brasil, como tem feito o governo, é desprezar a queda do poder de compra dos aposentados e o impacto disso sobre a economia, sobretudo nos últimos anos, período de alta de preços, o que compromete a renda dos aposentados. Sabemos que a inflação, aos poucos, vem corroendo a renda desses trabalhadores. Quem tem menos está comprando menos, porque o dinheiro não rende, não sobra. No caso dos aposentados, o impacto na renda é ainda maior. Francisco Iagnuma é um contador da cidade de Londrina, no Paraná, que fica a 390 quilômetros da capital, Curitiba. Ele me enviou, como muitos, e foi recentemente uma mensagem. Este profissional calcula que 40% a 50% da renda dos aposentados hoje é gasto com compra de medicamentos, produtos que têm apresentado reajustes de preços acima da inflação. Na avaliação desse especialista e aposentado, a aposentadoria não é uma esmola ou uma doação, mas é sim um direito. E ele, todos sabemos e concordamos, está com toda a razão. Silvio Antônio Reck, de São Marcos, município na região da Serra do meu estado, que está a 170 quilômetros de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, portanto, é outro brasileiro insatisfeito com os valores que ele recebe como aposentado. Ele não entende porque o projeto do nosso colega, senador Paulo Paim, o PLS 3299 de 2008, já aprovado pelo Senado e que acaba com o fator previdenciário, ainda não tenha sido apreciado na Câmara Federal. No final do ano passado, o então presidente da Câmara, o deputado Marco Maia, acertou com os líderes partidários a formação de uma comissão especial para analisar a situação dos aposentados. Já estamos em março, senador Paulo Paim, e até agora nenhum avanço sobre esta questão na Câmara Federal. É importante lembrar que esta Casa tem hoje condições, se quiser, de derrubar o veto à manutenção do fator previdenciário. E por que isso? Porque numa medida provisória foi incluído uma emenda que acabava com o fator previdenciário e o governo passado vetou esse dispositivo. Então, agora nós temos condição, sim, se quisermos, de derrubar o veto. Aliás, o senador Paulo Paim tem, na articulação com os movimentos ou com as entidades representativas dos aposentados, tratado muito desta agenda dentro dos debates do exame dos nossos vetos aqui na Casa. Hoje, faremos a primeira decisão, que diz respeito aos royalties do petróleo,
mas depois teremos outras questões para serem analisadas, como determinou, aliás, em boa hora, o Supremo Tribunal Federal. Sabemos que a análise dos vetos da presidente Dilma Rousseff, a nova lei dos royalties, é fundamental para ampliarmos os recursos da receita da exploração do petróleo aos municípios brasileiros, que estão endividados por conta da redução substancial dos repasses dos recursos da União aos municípios via Fundo de Participação dos Municípios, o famoso FPM. Os benefícios pagos aos aposentados também precisam da nossa atenção, senhoras e senhores senadores, e também senhores e senhoras deputadas federais. Eu aproveito essa oportunidade também para pedir apoio desta Casa para a aprovação de um projeto de minha autoria, o PLS 76, do ano de 2011. Esse projeto de lei isenta o pagamento do imposto de renda para aposentados e pensionistas do INSS ao completarem 60 anos, independente de gênero, sejam homens ou mulheres, desde que estejam no regime geral da Previdência Social. É uma proposta para diminuir o impacto da pesada carga tributária de nosso país no já comprometido e minguado vencimento dos aposentados e pensionistas do INSS. O projeto está na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, apensado a outras matérias, como é comum aqui, não é, senador Paulo Paim? O senhor sabe como é que se faz para as coisas demorarem um pouco mais a serem definidas, o tal apensamento. E aguardando a definição de um relator. Eu peço aqui, de público, ao presidente da comissão, o atento senador Vital do Rego, que tem se revelado diligente em todas as questões. Senador Vital do Rego, do PMDB da Paraíba, para que olhe com atenção a essa importante proposta que vai beneficiar os aposentados brasileiros. É preciso reforçar também que os aposentados e pensionistas do INSS precisam de um reajuste da aposentadoria maior do que é concedido hoje. Hoje, o salário mínimo, é justo que o governo tenha essa preocupação, teve um reajuste em 2013, a partir de 1º de janeiro, de 9%, passando para R$ 678. Um aumento de 9%, como disse, em relação ao salário mínimo pago no ano passado de R$ 622. No caso das aposentadorias do aposentado ou pensionista do INSS, para quem ganha mais do que um salário mínimo como aposentado, o aumento foi de 6%. O reajuste tem de ser maior ou mais equilibrado, porque essa defasagem ao longo do tempo fará com que daqui a pouco, não em muito longo prazo, os aposentados todos estejam recebendo o equivalente apenas a um salário mínimo. Muitos aposentados sustentam suas famílias e a renda é insuficiente para atender necessidades básicas como alimentação e saúde. Como tenho dito aqui neste plenário, muitos aposentados, vítimas do falido Fundo Aeros, por exemplo, já morreram e os sobreviventes enfrentam condições bem precárias, impostas por limitações de renda. O senhor Máurio João Ax é um aposentado de 80 anos, contribuinte do Fundo Aeros, que vive com um salário de R$ 800, isso do INSS, porque ele teria, o Fundo Aeros era complementar ao INSS, senador Inácio Arruda. Ele me enviou recentemente uma mensagem, muito preocupado, e ele disse que poderá não ter dinheiro para o seu enterro. Ele está com 80 anos, e esta é a situação de centenas de participantes do Fundo Aeros. O caso Aeros, como todos sabem, virou um problema que só alonga o sofrimento e a agonia daqueles funcionários aposentados das falidas VASP e Transbrasil. Esses profissionais não puderam ter acesso aos recursos acumulados ao longo da vida, mesmo após decisão judicial para que a União pague os aposentados do Fundo Aeros, o que vemos é total indefinição. Estou terminando, senhora presidente. Atualmente, a análise do recurso da União está sob a responsabilidade da ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal. Aliás, recentemente, o senador Paulo Paim esteve numa audiência com o ministro Joaquim Barbosa, que se comprometeu com a categoria dos aeronautas e aeroviários de colocar em pauta essa matéria. Enquanto isso, os aposentados do Aeros estão sem receber nenhum real. É lamentável ver pessoas idosas que trabalharam a vida inteira para o desenvolvimento do Brasil na miséria, agonizando, sofrendo no final de suas vidas e sendo ignorados pelo governo. Não é, como temos repetido aqui, uma questão só do atual governo. Isso vem de mais tempo.
Queria saber se o senador está querendo fazer uma inscrição, pedir uma questão de ordem. É preciso entender que o debate sobre envelhecimento no Brasil, com resultados práticos, já deveria ter começado. Um estudo recente da revista Exame mostrou que, lamentavelmente, o aumento da expectativa de vida não tem ocorrido na mesma proporção da melhoria da qualidade de vida. Hoje, a população mundial vive, em média, 69 anos, 18 a mais do que na década de 60, portanto, no século passado. Como há mais senadores inscritos, senhora presidente, queria que desse como lido o meu pronunciamento. Muito obrigada.